Ao menos no Brasil, o Globo de Ouro é um dos mais importantes prêmios que a classe artística pode receber em sua homenagem. Claro que existe o Oscar e muitas pessoas, mesmo no Brasil ou fora do Brasil, estão correndo atrás do Oscar, assim como o músico corre atrás do Grammy. Fernanda Torres é uma grande artista, isso é inegável, e ela recebeu o Globo de Ouro. Inclusive, em um apelo de um internauta nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro prometeu que se ela ganhar o Oscar, que vai começar a ser apresentado agora em março, ele vai fechar Copacabana justamente em homenagem a Fernanda Torres, onde muitas pessoas poderão ir lá fazer uma certa folia, já que vai estar quase que emendado ali com o Carnaval. Esse prêmio trouxe, sim, algo significativo para a carreira da artista. Inclusive, depois de ganhar esse prêmio, a agenda dela cresceu vertiginosamente. Nas redes sociais, eu vejo muitos evangélicos que estão comemorando, dando os parabéns. Claro, isso é necessário, porque o talento deve ser, sim, reconhecido. Mas eu percebo que eles, além de elogiar o trabalho dela, de ver ela como uma merecedora desse prêmio, estão esticando a gabiroba, estão puxando o saco dela, como se eles conhecessem ela de tete a tete, de conversar diariamente pelo WhatsApp, ser amigos no Facebook, de mandar direct um para o outro. Quando na realidade não, ela mal sabe quem é o camarada e o camarada mal sabe dos pormenores da vida dela. Inclusive, muitos evangélicos mal sabem que ela tem um preconceito terrível com os evangélicos. Ela já chegou a dizer que 95%, como 95% são evangélicos e 5% não, na época, ela falou que ela escolheria viver com os 5% e dispensaria os 95%. Então, as mesmas pessoas que hoje estão esticando toda essa gabiroba são os 95% que ela tem preconceito e que ela deixaria de lado esse pessoal todo aí. Isso não é suposições, coisas que eu estou falando. Não, ela disse isso em entrevista. Eu vou soltar um trecho aqui para vocês verem que saiu da boca dela, que foi ela que disse. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando contra crente. Contra crente? Contra religião? Crente ingênuo, não. Crente na vida. Quando a gente que acredita no bem, no mal, na missão, na verdade, que a vida não é dialética, que a vida não é mas contrária. Nesse modelo se enquadra todo mundo. Quase, muita gente. Então você tem preconceito contra 95% da humanidade? Talvez, mas eu não vivo com 95% da humanidade. Eu escolho pessoas para viver. Mas não preconceito ao ponto de não poder falar, mas eu tenho pena, assim, de quando um cara é tão crente na vida a esse ponto, entendeu? Eu acho que ele vai apanhar muito. Você é o que é como acreditar em política, como acreditar em, sabe? E acreditar no teatro, não é ser crente? Mas eu não acredito de uma maneira crente, eu acredito de uma maneira vital. Eu não acho que o teatro vai salvar a vida de ninguém, então não acredito de uma maneira crente. Quer dizer, você não acredita em absolutos, você acredita em relativos. Exatamente. É isso que a minha mãe fala, eu herdei isso dela. Ela tem ideias contraditórias convivendo junto na cabeça dela. E aí até tem a questão evangélica que eu falei, no coisa que eu dizia que não gostava de crente, jamais repetiria isso hoje, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Sim. Se você me perguntar, eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana. Isso eu acho uma coisa triste no Brasil e lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista. Eu amaria isso. Bom, por aí vocês percebem que nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente quer e nem tudo que a gente descarta, a gente tem que expor. Há muitas situações, em muitas mesmo, vamos colocar assim 99%, a gente tem que se calar. Dar opinião às vezes acarreta em sérios problemas. Sérios problemas. Ela é uma artista brasileira, ela vive ainda, pelo menos artisticamente, dentro do Brasil, e isso, se alguns irmãos não se lembravam dessa entrevista dela, valeu a pena ter trazido à tona, justamente porque tem pessoas que gostam de teatro, gostam de a comédia, esse tipo de coisa. Então, ou seja,
talvez se algum dia algum deles se depararem com algum cartaz chamando para alguma peça ou para algum evento em que ela esteja, talvez ele vai começar a repensar, porque ele vai ser um evangélico inserido num contexto onde existe um certo preconceito. Talvez daí para lá ele mude a mentalidade em relação às coisas. Às vezes nós temos costumes de julgar as pessoas pela aparência. Pela aparência. Porque é muito mais fácil julgar por fora do que observar por dentro. Porque para observar por dentro de um ser humano demanda tempo. É necessário você estudar minuciosamente o ser humano, ver as características dele, os passos que ele tem na vida, a forma que ele expõe o que ele pensa. Então isso demanda tempo. Então é muito mais fácil olhar por fora e simplesmente julgar a pessoa. E foi basicamente isso que Fernanda Torres fez. Ela olhou alguém por fora, não gostou do que viu, caracterizou todos dentro daquele pensamento e nasceu-se então esse preconceito a qual ela fez questão de falar em uma entrevista. É uma situação complicada? É sim, mas o preconceito ele existe. Seja dentro de uma classe religiosa, seja dentro de uma classe esportiva, seja em halls de amigos. Preconceito é tudo aquilo que não se gosta. Então, ou seja, todo mundo tem um certo tipo de preconceito. Agora, a pior situação é quando você expõe esse preconceito. Hoje existe leis, mudou-se muita coisa que a gente já não pode mais falar. Quando a gente extrapola no pensamento e deixa ele sair pela boca, a situação pode ficar muito complicada. Hoje, exatamente hoje, se essa artista falasse o que ela falou, ela artisticamente morreria dentro do Brasil e provavelmente ainda encararia aí um processo judicial ferrenho. E é claro que depois vinha aquela historinha, porque eu não quis falar isso, que eu não quis falar aquilo, e acaba virando em nada, digamos assim. Mas infelizmente é assim que as coisas acabam no Brasil. Algumas pessoas mais fracas acabam pagando por aquilo que fala e outras não. Sai de letra aí nas redes sociais, pedindo perdão, pedindo isso, pedindo aquilo, e acaba saindo de boa. Mas fica aí a dica para vocês. É isso que as pessoas pensam de quem é crente. E isso não é só ela, não. Se todas as pessoas no Brasil que não são cristãs expusessem os seus pensamentos, vocês iam perceber que existe aí uma gama de pessoas que, se pudesse, tiravam os evangélicos da face da terra. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando contra crente. Contra crente? Contra religião? Crente ingênuo, não. Crente na vida. Quando a gente que acredita no bem, no mal, na missão, na verdade, que a vida não é dialética, que a vida não é mas contrária. Nesse modelo se enquadra todo mundo. Quase, muita gente. Você tem preconceito contra 95% da humanidade? Talvez, mas eu não vivo com 95% da humanidade. Eu escolho pessoas para viver. Mas não preconceito a ponto de não poder falar, mas eu tenho pena, assim, de quando um cara é tão crente na vida a esse ponto, entendeu? Eu acho que ele vai apanhar muito. Você é o que é certo. Como acreditar em política, como acreditar em, sabe? E acreditar no teatro, não é ser crente? Mas eu não acredito de uma maneira crente, eu acredito de uma maneira vital. Eu não acho que o teatro vai salvar a vida de ninguém, então não acredito de uma maneira crente. Quer dizer, você não acredita em absolutos, você acredita em relativos. Exatamente. É isso que a minha mãe fala, eu herdei isso dela. Ela tem ideias contraditórias convivendo junto na cabeça dela. E aí até tem a questão evangélica que eu falei, no coisa que eu dizia que não gostava de crente, eu jamais repetiria isso hoje, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Sim. Se você me perguntar, eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana. Isso eu acho uma coisa triste no Brasil e lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista. Eu amaria isso.